Um homem buscava no Twitter pessoas que diziam querer morrer. Ele dizia que ia ajudá-las, levava elas para o apartamento dele e as matava. Ele fez isso 9 vezes, e uma rede criminosa sem nome, sem sede, sem rosto. Só um anúncio nas redes sociais que diz: trabalho bem pago, sem experiência necessária. E adolescentes que a aceitam. E isso é o lado sombrio da internet do Japão. Volume 2. Em agosto de 2017, uma jovem de 23 anos publicou no Twitter que queria morrer. Não era a primeira vez que ela publicava algo assim, e ela também não era a única pessoa naquela plataforma expressando esse tipo de pensamento. No Japão, as taxas de suicídio são historicamente altas em comparação com outros países desenvolvidos. É a principal causa de morte entre jovens de 10 a 39 anos. E com a chegada das redes sociais, milhares de pessoas começaram a expressar essa dor publicamente, em tempo real, buscando conexão nos momentos mais difíceis da vida. Esse espaço digital de vulnerabilidade tinha um nome informal em japonês, Jizatsu-kei, o mundo suicida das redes sociais. Hashtags específicas, comunidades, fóruns onde pessoas que sofriam conversavam entre si sobre o que sentiam. Em muitos casos, essa comunidade era genuinamente positiva. Pessoas que descobriam que não estavam sozinhas, que alguém as ouvia e as entendia sem julgamento. Mas Takahiro Shiraishi também usava esse espaço, e com um propósito completamente diferente. Shiraishi tinha 27 anos na época. Morava num pequeno apartamento em Zama, uma cidade da prefeitura de Kanagawa, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Tóquio. Por fora, era completamente invisível. O tipo de pessoa que existe numa cidade sem que ninguém saiba seu nome, nem preste muita atenção nela. Ele trabalhava como scouter no distrito de entretenimento de Kabukicho, recrutando jovens para trabalhar na indústria do sexo, abordando pessoas na rua, identificando quem ele conseguia convencer, construindo confiança suficiente para que alguém seguisse um desconhecido. Era um trabalho que o havia treinado num conjunto de habilidades muito específicas e muito úteis para o que ele havia planejado. Como identificar pessoas vulneráveis, como se aproximar sem gerar alarme, como construir confiança rapidamente, como fazer alguém tomar uma decisão que talvez não tomasse em outras circunstâncias. Quando descobriu as hashtags de suicídio no Twitter, encontrou exatamente o tipo de audiência que buscava. Pessoas em crise, muitas vezes isoladas, que provavelmente não contariam para ninguém se desaparecessem depois de ir ao encontro de alguém da internet. Pessoas que o sistema teria pouca chance de buscar ativamente, pelo menos não de forma coordenada. O método que ele desenvolveu era metódico e calculado em cada detalhe. Shiraishi buscava ativamente hashtags relacionadas ao suicídio no Twitter, palavras como shitai, quero morrer, ou referências a métodos específicos, identificava contas que pareciam ativas e em crise genuína, não contas de apoio ou de informação. Estudava os perfis, o que haviam publicado, quando que tipo de dor expressavam. Depois enviava uma mensagem direta. A mensagem sempre seguia a mesma estrutura, empatia cuidadosamente construída e completamente falsa. Ele dizia que também tinha pensamentos suicidas, que entendia a dor que sentiam porque vivia isso ele mesmo, que talvez pudessem conversar, se apoiar mutuamente, que talvez até pudessem se encontrar pessoalmente, porque às vezes estar com alguém que realmente entende faz a diferença que nenhum profissional de saúde mental consegue fazer. O que fazia essa armadilha funcionar não era a sofisticação da linguagem, era a vulnerabilidade do momento em que essas pessoas a recebiam. Uma pessoa em crise que de repente recebe uma mensagem de alguém que diz entendê-la exatamente, que não a julga, que não dá conselhos não pedidos, que oferece presença e companhia genuína, isso é exatamente o que essa pessoa precisa ouvir naquele momento. E Shiraishi sabia disso porque havia estudado esse espaço, havia entendido como funcionava, havia aprendido o que dizer e quando. Ele também sabia mais uma coisa, que a maioria das suas vítimas não contaria para ninguém que ia se encontrar com alguém do Twitter, porque aquelas conversas eram privadas, às vezes secretas, mantidas com pessoas que suas famílias e amigos não sabiam que existiam. Entre agosto e outubro de 2017, em apenas 2 meses, Shiraishi matou 9 pessoas, 8 mulheres e um homem. Tinham entre 15 e 26 anos. Vinham de diferentes prefeituras do Japão, Kanagawa, Tóquio, Chiba, Saitama e outras regiões. Essa diversidade geográfica foi um dos fatores que atrasou a investigação. Quando uma pessoa desaparecia,
A polícia da sua região iniciava as buscas sem nenhum mecanismo que conectasse aquele caso a desaparecimentos semelhantes em outras partes do país. Cada um parecia um caso isolado. Nenhum era isolado. Ele os levava ao apartamento em Zama com diferentes pretextos, mas sempre com a mesma lógica. Oferecia ajuda, companhia, um lugar seguro para conversar sem ser julgado. Era convincente. Tinha passado anos praticando esse tipo de conversa no trabalho em Cabo Quitio. Uma vez dentro do apartamento, ele os matava. Depois desmembrava os corpos. Guardava os restos em caixas de isopor, caixas de ferramentas e sacos de lixo distribuídos pelo pequeno espaço da sua residência. O apartamento tinha aproximadamente 20 metros quadrados. Nesses 20 metros quadrados coexistiam os restos de 9 pessoas com a rotina de Shiraishi, que cozinhava, dormia e continuava usando o Twitter para buscar a próxima vítima, enquanto as caixas de isopor ficavam a poucos metros de onde digitava. O que quebrou o caso não foi tecnologia forense avançada, nem um trabalho policial brilhante conectando os pontos. Foi um irmão que não desistiu. A jovem de 23 anos que havia desaparecido em agosto, a primeira vítima, havia parado de responder mensagens sem explicação. O irmão dela, depois de semanas sem notícias, tomou uma decisão que se revelaria crucial. Foi ver a conta dela no Twitter. Leu as conversas, encontrou as mensagens com Shiraishi, foi diretamente à polícia com essa informação. A polícia rastreou a conta de Shiraishi e chegou ao apartamento de Zama em 30 de outubro de 2017. O que os investigadores encontraram ao entrar é algo que suas próprias declarações posteriores descreveram com uma contenção visível. A contenção de pessoas treinadas para lidar com cenas difíceis que estavam encontrando algo que superava qualquer experiência anterior. 9 cabeças, ossos e outros restos humanos em diferentes estágios de decomposição. Caixas de isopor e caixas de ferramentas distribuídas por todo o apartamento. O cheiro era insuportável. O espaço, indescritível. Shiraishi estava no apartamento quando a polícia chegou. Não resistiu. Quando os investigadores perguntaram o que havia acontecido, ele confirmou que havia matado 9 pessoas, sem emoção visível, sem arrependimento aparente, com a mesma calma com que provavelmente havia enviado cada uma das suas mensagens no Twitter. O julgamento começou em setembro de 2020, 3 anos após a prisão, e foi desde o início extraordinariamente complexo do ponto de vista jurídico. A defesa de Shiraishi tentou construir o argumento de que as vítimas haviam consentido com a própria morte, que ele as havia assistido nos seus desejos suicidas e que, portanto, os crimes deveriam ser classificados como auxílio ao suicídio, uma categoria legal que, no Japão, prevê penas significativamente menores do que o assassinato. Era um argumento que, se tivesse prosperado, teria mudado radicalmente a sentença. O tribunal o rejeitou de forma categórica. Análise exaustiva das mensagens trocadas no Twitter e no Line, o aplicativo de mensagens mais usado no Japão, mostrou que em nenhum caso as vítimas haviam expressado consentimento para serem mortas por Shiraishi. Elas haviam expressado pensamentos suicidas próprios, sim. Haviam concordado em se encontrar com alguém que dizia entendê-las, mas não haviam concordado que essa pessoa as mataria. A distinção era fundamental e o tribunal a sustentou com solidez. Shiraishi não era alguém que acompanhava pessoas nos seus próprios desejos. Era alguém que identificava pessoas vulneráveis, construía uma relação de confiança falsa e as matava para satisfazer suas próprias necessidades, que os promotores descreveram em termos de controle, dominação sexual e um padrão de comportamento que havia começado muito antes de o Twitter existir. Em 15 de dezembro de 2020, Takahiro Shiraishi foi condenado por 9 homicídios e sentenciado à morte. Em 27 de junho de 2025, quase 8 anos após os crimes, ele foi enforcado numa prisão de Tóquio. Tinha 34 anos. Foi a primeira execução no Japão desde 2022 e reacendeu no país um debate sobre a pena de morte que nunca se fecha completamente. O caso Shiraishi gerou mudanças concretas no Japão, algumas mais eficazes do que outras. O governo pressionou ativamente as plataformas de redes sociais, especialmente o Twitter, que recebeu a maior parte das críticas, para implementar sistemas de detecção automática de conteúdo relacionado ao suicídio e para fornecer recursos de ajuda quando um usuário publicasse certas hashtags. O Twitter respondeu com mudanças nas suas políticas globais
e com a implementação de mensagens automáticas com recursos de crise quando alguém buscava ou publicava termos específicos. Em 2022, o Japão também reformou sua legislação sobre auxílio ao suicídio para dificultar que casos futuros semelhantes usassem esse tipo de defesa jurídica. Mas o que o caso Shiraishi não mudou, porque não há uma forma direta de mudar, é a realidade de que as redes sociais continuam sendo espaços onde pessoas nos seus momentos mais vulneráveis buscam conexão, e que entre as pessoas que respondem a essa busca, a grande maioria tem intenções genuinamente boas. Mas não todas. A arquitetura das redes sociais, projetada para conectar pessoas, para facilitar conversas, para tornar as mensagens privadas fáceis e acessíveis a qualquer um, não distingue entre quem usa essas ferramentas para oferecer apoio genuíno e quem as usa para explorar as pessoas mais vulneráveis que consegue encontrar. Essa é a pergunta que o caso de Takahiro Shiraishi deixou em aberto, e que o Japão e o resto do mundo ainda não consegue responder de forma satisfatória. Nosso próximo caso também fala sobre como a internet se tornou uma ferramenta de recrutamento para o crime no Japão. Mas desta vez não é um predador solitário buscando vítimas vulneráveis. É um sistema inteiro, uma rede sem nome, sem sede, sem rosto visível, que posta anúncios de emprego nas redes sociais e que em 2024 superou em atividade documentada o crime organizado tradicional do Japão. Estou falando dos Tokuryu. O caso de Shiraishi mostrou como uma única pessoa podia usar a internet para identificar vítimas vulneráveis, operar em silêncio durante meses e matar 9 pessoas antes que alguém conectasse os pontos. Nosso próximo caso é diferente em escala, em estrutura e em lógica. Não é um predador solitário buscando vítimas vulneráveis. É um sistema, uma rede, uma organização sem nome, sem sede, sem rosto visível, que opera pelas redes sociais do Japão e que em 2024 superou em atividade documentada o crime organizado tradicional pela primeira vez na história japonesa. Chamam de Tokuryu e está recrutando adolescentes para cometer crimes pelos quais seus líderes nunca terão que responder. Em 14 de maio de 2026, 4 adolescentes de 16 anos invadiram a casa de Eiko Tomiyama, uma mulher de 69 anos que morava sozinha na prefeitura de Toshiji, ao norte de Tóquio. Atacaram ela, roubaram seus pertences e a mataram. Quando a polícia os prendeu horas depois, começou a reconstruir como o crime havia acontecido. E o que encontrou se revelou mais perturbador do que o próprio ato de violência. Os 4 rapazes haviam se conhecido pessoalmente pela primeira vez naquela mesma manhã, poucas horas antes de entrar na casa de Eiko Tomiyama. Nunca tinham estado na mesma sala antes daquele dia. Não eram amigos de infância, não dividiam um bairro nem uma escola. Não tinham nenhum vínculo prévio de nenhum tipo. Quem os havia recrutado era alguém que eles nunca conheceram pessoalmente. Alguém que havia enviado instruções por um aplicativo de mensagens criptografado. Alguém que havia prometido dinheiro em troca de fazer um trabalho cuja natureza exata foi revelada gradualmente em camadas, até que já era tarde demais para desistir. Esse alguém fazia parte do que no Japão se conhece hoje como Tokuryu. Para entender os Tokuryu, é preciso entender primeiro o que eles substituíram e por que essa substituição foi possível. Durante décadas, o crime organizado no Japão tinha uma forma muito reconhecível. Os Yakuza, organizações hierárquicas com estruturas de comando claras, códigos de conduta internos, territórios definidos e líderes identificáveis que a polícia conhecia pelo nome e pela fotografia. Os Yakuza eram violentos e profundamente corruptos, mas também previsíveis. A polícia sabia quem eram, sabia como operavam e conseguia construir casos contra eles, usando métodos investigativos convencionais. Esse modelo começou a colapsar a partir dos anos 2000, quando o governo japonês implementou uma série de leis anti-Yakuza que criminalizaram não apenas os crimes individuais, mas a própria adesão a organizações designadas como perigosas. As consequências foram profundas. Os bancos fecharam contas para qualquer pessoa suspeita de ter vínculos com os Yakuza. As empresas deixaram de poder assinar contratos com pessoas identificadas como membros. Os proprietários de imóveis se recusavam a alugar para eles. A vida cotidiana se tornou cada vez mais difícil para qualquer um que pertencesse formalmente a essas organizações. O resultado foi um declínio dramático e sustentado.
de mais de 80 mil membros Yakuza registrados nos anos 90 para menos de 10 mil em 2024. Uma redução de mais de 85% em 3 décadas. Mas o crime não desapareceu com os Yakuza. Ele sofreu uma mutação, se adaptou. Encontrou uma nova forma que era perfeitamente compatível com a era digital e perfeitamente incompatível com os métodos de investigação que haviam funcionado contra as organizações tradicionais. O termo Tokuryu combina as palavras japonesas Tokumei, anônimo, e Ryudo, fluido. A Agência Nacional de Polícia do Japão adotou formalmente esse termo em 2024, para descrever um fenômeno que já vinha crescendo de forma constante há vários anos e que as autoridades vinham monitorando com preocupação crescente. Os Tokuryu são exatamente o oposto dos Yakuza em termos de estrutura. Não tem hierarquia fixa nem formalizada. Não tem nome oficial, logo nem símbolo de identidade. Não tem sede física nem território declarado. Não tem rituais de iniciação, códigos de honra nem nenhum dos marcadores de identidade que tornavam os Yakuza reconhecíveis, rastreáveis e, em certa medida, previsíveis. O que eles têm é uma conta no X, a rede social antes conhecida como Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok. E um anúncio. Esse anúncio tem nome próprio: Yami Baito. Em japonês, trabalho nas sombras, trabalho obscuro. E é projetado com uma sofisticação psicológica considerável para parecer exatamente o que não é. Os anúncios Yami Baito são uma obra-prima de engano em camadas. E entender essas camadas é fundamental para entender como o sistema funciona. A primeira camada é completamente inocente e deliberadamente genérica. Procura-se pessoal para trabalho bem remunerado, pagamento imediato em dinheiro, sem experiência necessária, horário flexível, às vezes com uma foto de maços de notas, às vezes com emojis de dinheiro. O tipo de anúncio que poderia ser para distribuir panfletos, trabalhar num armazém durante um fim de semana, qualquer coisa legal e comum que pague bem e não exija qualificações. Quem responde, e muita gente responde, porque o anúncio é projetado para atrair pessoas que precisam de dinheiro rápido e não tem muitas outras opções, recebe uma mensagem privada. Aí aparece a segunda camada. O trabalho pode envolver coisas que estão numa zona cinzenta legal. Ou diretamente, é um roubo, mas sem violência. Só entrar e pegar algo enquanto o dono não está. A pessoa que já respondeu ao primeiro anúncio, que já estabeleceu comunicação, que já visualizou o dinheiro, nesse ponto, muitas continuam. Porque o comprometimento gradual funciona assim. Cada pequeno passo à frente torna mais difícil dar um passo atrás. A terceira camada chega quando o recruta está mais comprometido. Revelam mais detalhes sobre o trabalho específico. Dizem que haverá outra pessoa, ou que precisam entrar enquanto o dono está em casa, ou que pode haver situações imprevistas que exijam agir. E nesse momento, os operadores do Tokuryu frequentemente já têm informações pessoais do recruta. Nome real, endereço, fotos, dados de familiares, coletadas durante as conversas anteriores. Essa informação funciona como uma ameaça implícita se o recruta tentar desistir. Não precisam dizer explicitamente. O recruta entende. É um sistema de funil projetado com a lógica de vendas. Filtrar em cada etapa quem vai desistir e comprometer cada vez mais profundamente quem continua. No final do funil, há uma pessoa esperando numa esquina com instruções chegando por um aplicativo criptografado, pronta para fazer algo que nunca planejou fazer quando respondeu aquele primeiro anúncio de emprego. Os líderes dos Tokuryu nunca aparecem, nunca estão na cena do crime, nunca conhecem pessoalmente os recrutas que executam o trabalho. Essa característica é o coração do sistema e a razão pela qual é tão difícil de desmantelar para as autoridades japonesas. Um líder Tokuryu pode operar de qualquer lugar com conexão à internet. Tóquio, Manila, Xangai, qualquer lugar. Usa aplicativos criptografados para se comunicar com os intermediários. Usa contas anônimas criadas especificamente para cada operação e descartadas depois. Usa intermediários, pessoas que também não conhecem sua identidade real, que também foram recrutadas pelo sistema para se comunicar com os recrutas em campo e transmitir instruções. Quando uma operação termina, com sucesso ou com prisões, o Tokuryu se dissolve. Os recrutas que fizeram o trabalho físico são capturados pela polícia. O intermediário desaparece do aplicativo. O líder apaga a conta, cria uma nova em minutos e posta um novo anúncio. O ciclo recomeça. Os 4 adolescentes de 16 anos que mataram Eiko Tomiyama em Toshigi foram presos. O casal de 20 e poucos anos que atuou como intermediário e transmitiu as instruções do dia do crime também foi detido. Mas a pessoa, ou as pessoas, que organizaram a operação
que identificaram o alvo, que coordenaram a logística de trás de uma tela, essas pessoas ainda estão livres. Provavelmente já organizaram outra operação desde então. Provavelmente já postaram outro anúncio. Os líderes Tokuryu têm uma preferência marcada e documentada por recrutar adolescentes, e essa preferência não é acidental. É uma estratégia deliberada baseada numa realidade do sistema jurídico japonês. No Japão, menores de 18 anos são processados por tribunais de família, não por tribunais penais de adultos. As penas são significativamente menores. Os nomes dos menores indiciados geralmente não são divulgados publicamente. E existe uma percepção correta de que os adolescentes são mais fáceis de manipular, mais necessitados de dinheiro rápido e menos capazes de detectar que estão sendo usados como ferramentas descartáveis. Um oficial da Agência Nacional de Polícia disse sem rodeios em 2026: os cérebros por trás dos Tokuryu deliberadamente atribuem aos menores papéis com alto risco de serem capturados, tratando-os efetivamente como descartáveis. Descartáveis. Essa foi a palavra usada pelo oficial. Os adolescentes que respondem aos anúncios Yami Baito geralmente compartilham certos perfis: situações econômicas difíceis, problemas familiares, períodos de desconexão do sistema educacional, momentos da vida em que a promessa de dinheiro rápido e fácil parece mais concreta do que qualquer outra perspectiva visível. Os líderes Tokuryu sabem identificar esses perfis, sabem quais plataformas eles frequentam, sabem que tipo de linguagem usar nos anúncios para alcançá-los especificamente. E quando as prisões chegam, porque as prisões sempre chegam para quem faz o trabalho físico e visível, os líderes já estão em outro lugar, operando outra conta, recrutando outra pessoa. A escala do fenômeno é difícil de processar em termos concretos. Em 2024, as prisões vinculadas à atividade Tokuryu superaram pela primeira vez na história as prisões vinculadas aos Yakuza. 10.105 contra menos de 9.900. Pela primeira vez, o crime anônimo coordenado digitalmente superou em atividade documentada o crime organizado tradicional que havia dominado o panorama criminal japonês por décadas. Em 2025, a Agência Nacional de Polícia reportou que 12.178 indivíduos foram alvo de medidas relacionadas a grupos Tokuryu. Desses, 1.322 tinham menos de 20 anos. Aproximadamente 40% de todos os suspeitos em casos de roubo com violência, vinculados a Tokuryu, eram menores de idade. A ANP estima que aproximadamente 90 mil pessoas recebem anúncios Yami Baito por mês no Japão. 90 mil por mês. O governo japonês respondeu com uma campanha pública massiva de conscientização. Cartazes em estações de metrô, avisos nas próprias plataformas onde os anúncios circulam. O superintendente-geral da Polícia Metropolitana de Tóquio declarou em outubro de 2024: devemos enfraquecer esses grupos anônimos e fluidos o mais rápido possível e levá-los à destruição. Os grupos continuam operando. Há algo no fenômeno Tokuryu que diz algo mais amplo sobre a era digital e que vai muito além do Japão. A promessa fundacional da internet sempre foi a democratização do acesso à informação, a oportunidades, a conexão a recursos que antes só estavam disponíveis para quem tinha dinheiro ou contato. Essa promessa se cumpriu em muitos sentidos, mas a mesma arquitetura que democratizou o acesso ao positivo também democratizou o acesso ao que antes exigia estrutura, recursos e visibilidade para operar. Antes da internet, organizar uma rede criminosa que operasse em múltiplas cidades simultaneamente, que recrutasse constantemente novos membros, que mantivesse o anonimato dos seus líderes e que se dissolvesse e se reorganizasse rapidamente sob pressão policial, tudo isso exigia investimento, logística e uma infraestrutura física que também criava vulnerabilidades e pontos de exposição. Hoje exige uma conta no X e um aplicativo de mensagens criptografado. Ferramentas gratuitas acessíveis a qualquer pessoa, originalmente projetadas para fins completamente legítimos. As mesmas ferramentas que jornalistas usam para proteger suas fontes em países autoritários. As mesmas que ativistas usam para se organizar sem serem monitorados. As mesmas que milhões de pessoas usam todos os dias para falar com suas famílias e amigos. Essas mesmas ferramentas são as que os líderes Tokuryu
usam para coordenar operações criminosas sem serem identificados. Essa dualidade não tem solução técnica simples, e enquanto o debate sobre como regulamentá-la continua, os anúncios continuam aparecendo em tempo real nas redes sociais do Japão, a cada hora de cada dia. Isso foi Japão. Volume 2. Duas maneiras completamente diferentes pelas quais a internet se tornou uma ferramenta de predação em um dos países tecnologicamente mais avançados do mundo. Um homem que usou o Twitter para encontrar pessoas nos seus momentos mais vulneráveis e transformá-las em suas vítimas. Uma rede sem nome que usa X, Instagram e TikTok para recrutar adolescentes que nunca planejaram se tornar criminosos e que trata esses adolescentes como ferramentas descartáveis enquanto protege seus próprios líderes por trás de camadas de anonimato digital. Em ambos os casos, a tecnologia não foi a causa do crime, foi o amplificador. A ferramenta que permitiu que a crueldade, a manipulação e a exploração operassem numa escala e com uma eficiência que antes não eram possíveis. Qual país vocês gostariam que eu apresentasse no meu próximo vídeo? Deixem seus comentários. Tchau!